vivendo um momento de pandemia. Com a Covid-19, a recomendação é para que aqueles que podem ficar em casa, que fiquem. Uma forma de cuidar da nossa saúde física. Mas como que fica a nossa saúde mental nesse período? Eu converso sobre esse assunto com o professor da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS e coordenador do curso de Psicologia da cidade universitária, Tiago Ravanello. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, dentro das possibilidades. Bom, primeiro de tudo eu queria saber se realmente essa pandemia da Covid-19 pode trazer danos à nossa saúde mental. Certamente, todo grande fato pode trazer danos à vida mental. A saúde mental, ela não é uma propriedade que nós temos e que se mantém estável independentemente do que aconteça. Na verdade, a saúde mental, ela é muito mais a nossa capacidade de conseguir lidar com as perdas costumeiras, comuns da vida, com uma espécie de capacidade de saber cair bem e levantar bem. A questão que se coloca é que o Covid-19 é uma pandemia, ela é um fato histórico mundial. Ninguém vai passar ileso e todo mundo terá que dar algum tipo de resposta em relação a isso. E aí nos preocupa alguns casos em especial, algumas formas de sofrimento em especial. E eu queria saber se, como você confirmou que pode trazer danos à nossa saúde mental, o que a gente pode fazer nesse caso? Como não deixar que esse momento que é de risco à nossa saúde física afete tanto a mental? Bom, existem várias formas, eu diria, de tentar se proteger disso. Evitar isso não é uma delas. Então é muito preocupante pessoas que estão tentando viver essa experiência do Covid-19 em forma de negação, como se fosse possível que isso não nos afetasse ou não fosse nada demais. Isso é muito perigoso, porque do ponto de vista psicológico, também implica em não calcular bem ou não elaborar bem essa história para que ela faça parte da nossa própria história, para que a gente possa saber contar e saber se posicionar em relação a isso. Eu diria que o principal desafio hoje, atualmente, em relação à nossa saúde mental, no que diz respeito ao Covid, seria delimitar o tamanho disso. Saber exatamente o que isso se trata implica em poder esperar mais um pouco, ter uma dimensão mais real da face do Covid-19, porque, a princípio, nós estamos lidando com uma situação ainda muito mal delimitada. A gente não sabe muito bem como isso vai nos afetar. Então, é necessário, num primeiro momento, termos calma, termos um pouco mais de paciência, e eu sei que isso é difícil, porque, obviamente, estão todos muito ansiosos, mas também começar a dar contornos a essa experiência, dizer, olha, ela é momentânea, ela é passageira, isso vai ter um começo, vai ter um meio, vai ter um fim, e isso vai se encerrar. A gente está tendo um bombardeio de informação, né? Muita notícia ao mesmo tempo, até o próprio jornalismo está pedindo calma nesse momento para tratar desses assuntos, para informar e para que a sociedade também tome cuidado na hora de ficar vendo tanta notícia. Você acha que realmente controlar o tanto de notícias que a gente está vendo, isso pode ajudar a diminuir um pouco essa ansiedade que você falou que a população pode ter nesse momento? Eu diria que a gente precisa fazer duas coisas. A primeira é ressignificar os lugares da informação, reposicionar a nossa relação com a informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Facebook não Facebook, WhatsApp, a gente tem fontes de informação que são muito complicadas. Veja o quanto de desinformação nós estamos recebendo por vias do WhatsApp, por exemplo. Então, eu diria que a nossa relação com a verdade precisa ser retomada. A gente precisa, enquanto, diria, público geral, retomar a confiança nos meios de comunicação sérios e os meios sérios de transmissão da comunicação. Isso é uma coisa. A segunda coisa é não se perder também na lógica de que quanto mais bem informado em tempo real
eu estiver, mais seguro eu estarei. Por quê? Porque isso também é uma forma de se perder na experiência e acabar vivendo o Covid-19 24 horas por dia e até em sonho. Então, a gente está ouvindo relatos de pessoas que estão sonhando, acordando, despertando com pesadelos no meio da noite em relação à pandemia. Então, é necessário também poder se afastar dessa experiência, poder dar um término a ela, poder dar uma pausa. Isso também é significativo. Isso faz parte, por exemplo, da nossa relação com o trabalho. Às vezes a gente se perde demais na experiência do trabalho e se a gente não consegue pausá-la, ela acaba se tornando uma violência psíquica. A recomendação geral para a sociedade é que, para aqueles que podem ficar em casa, que fiquem. Mas, assim, quais os problemas, quais os sentimentos que um isolamento desse tipo pode trazer para o ser humano? O que acontece com essas experiências de isolamento? Elas amplificam. Então, se estamos isolados, se não vamos para a rua, se não estamos no contato diário com a vida pública, com os outros, muitas das coisas que vivemos psicologicamente acabam se amplificando. Então, nós temos pessoas hoje que estão vivendo, por exemplo, sintomas de ansiedade ou de depressão, ou de pânico, que já viviam antes e que estão sendo amplificados. Ou então pensamentos que antes a gente poderia não ter que se haver com eles tanto e que agora a gente está se defrontando mais com eles. Então essa experiência de isolamento que leva a uma experiência de amplificação, ela também coloca a gente numa situação muito delicada de enfrentamento da nossa própria vida psicológica, da nossa própria história. Então eu diria que o mais fundamental agora é que esse isolamento não seja um isolamento psicológico, que a gente utilize essas ferramentas que nós temos de informação à distância, de comunicação, e que a gente possa falar, que a gente possa se comunicar, que a gente possa colocar as nossas palavras em ação no sentido da proteção do nosso bem-estar psicológico. E assim, professor, como que nós podemos fazer, então, para tentar sair um pouco desse isolamento até mental, que você disse, dessa ansiedade, como a gente pode ficar ativo nesse momento de isolamento em casa? Eu diria que ficar ativo não pode se transformar numa pressão por produtividade. Isso é uma coisa importante. A gente está vendo muitas pessoas reclamarem de um sofrimento que já que eu estou aqui em casa, eu tenho que arrumar toda a bagunça que eu nunca arrumei, arrumar todos os textos que eu nunca arrumei, ler tudo que eu nunca li, e esse tipo de pressão por produtividade ela acaba se tornando um sofrimento a mais que a gente impõe a uma experiência já muito difícil. Por outro lado, eu diria que manter-se ativo é também não se entregar a uma experiência de desamparo. É complicado viver uma situação como a que a gente está vivendo, em que a promessa de futuro fica em suspenso, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uns dias, daqui a umas semanas, daqui a uns meses, e a gente vive muito com isso, né? A gente vive muito com a antecipação de que semana que vem eu vou em tal lugar, mês que vem receberei a visita, na outra semana tem aquele trabalho. Então tudo isso em suspenso nos coloca numa situação muito delicada. Mas eu diria que estar ativo não precisa necessariamente dessa aposta tão maciça no futuro. Estar ativo pode ser pode ser esse movimento da gente começar a olhar mais o que a gente tem nas mãos. Então, eu diria que se há possibilidades de termos um saldo positivo dessa experiência, é que a gente comece a significar com mais valor positivo as nossas experiências do cotidiano, os nossos afetos cotidianos, as nossas relações amorosas, porque às vezes a gente perde elas de vista. Foi bom você ter tocado nessa questão da pressão por produtividade, porque eu ia até te perguntar, eu vi nas redes sociais, muita gente no Twitter falando também, fique em casa, mas não se preocupe em ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você pode estar na sua casa e ver a série que você quer, você pode estar na sua casa e não fazer nada. Você pode pegar esse momento para até descansar da correria do dia a dia. Então, eu queria saber, então, nesse momento, talvez fazer o que te faz bem seria a melhor solução? Se você quer descansar um pouco, descanse. Se você quer fazer um exercício em casa, faça.
Eu diria que a gente poderia aproveitar esse momento para repensar as nossas pressões. A pressão pelo trabalho, ok, como que a gente repensa isso? A pressão pela saída de casa, tudo bem, como é que a gente repensa isso? A pressão de certas amizades que às vezes nos cobram mais do que a gente tem para dar, tudo bem, como é que a gente repensa isso? Eu acho que estar longe do convívio nos coloca imediatamente numa espécie de exigência ética de repensar qual é uma distância saudável que adotamos em relação ao outro, ao trabalho, à sociedade, à política e etc. Então, eu diria que talvez seja extremamente importante para que todos nós tenhamos condições de fazer essa reflexão de até que ponto a gente não está se perdendo demais no outro e essa experiência de silêncio possa, de alguma forma, nos resgatar. A UFMS ela resolveu por manter essa substituição das aulas por estudos dirigidos, então as pessoas vão estar em casa estudando também, e até os servidores, eles estão em home office ou teletrabalho, como podemos chamar. E o senhor está conversando com a gente aí da sua casa, onde também é seu ambiente de trabalho agora. Eu queria saber como está sendo essa experiência, na sua visão de professor, na sua visão de profissional, de estar em casa trabalhando. Ela é uma experiência bastante complicada, sobretudo para quem tem filhos. Você deve ter ouvido aí ao fundo minha filha na sala brincando. Uma criança de 3 anos, ela não responde, não tem necessidade de responder a essa exigência ética dessa distinção entre espaço de trabalho, espaço de brinquedo, etc. Então, imagino que muitas pessoas, assim como eu, estão vivendo essa experiência de má divisão dos espaços, porque eles acabam não tendo mais o espaço físico para dividi-los, né? Então, se eles não têm um espaço físico para dividir, ele acaba se entrecortando. E eu queria saber como não perder esse foco dessas atividades, e não só das atividades da universidade, mas das atividades do dia a dia, que a gente tem que fazer também. A nossa vida continua, mesmo que agora tudo no mesmo ambiente. Geralmente, situações como essas, a gente ouve recomendações de que sejamos disciplinados, que tenhamos um esquema muito bem montado e que sigamos à risca. Eu não diria isso para esse momento. Eu diria o seguinte, vamos fazer o que der, vamos fazer como pudermos, vamos aceitar as nossas falhas, vamos aceitar algum tipo de prejuízo, nem toda atividade vai ficar perfeita, nem tudo vai ser bem feito. O momento agora, eu diria, prioritário é de calcular as atividades que nos causam bem-estar, executá-las com o maior prazer possível, com o maior desejo possível, para que a gente passe bem por esse momento e depois a gente calcula qual foi o dano, qual foi o prejuízo e levanta a cabeça e segue em frente. Mas por hora, é hora de deixar a ventania chegar e ficar, digamos, em condições, digamos, um pouco mais defensivas. Depois a gente vê o que o vento trouxe e o que o vento levou. Bom, professor, eu agradeço pela entrevista, pela conversa, pelas dicas e recomendações. Agradeço muito a oportunidade de falar com vocês e espero que em breve estejamos todos de volta fazendo dessa universidade uma universidade viva, pulsante e que possamos todos nos encontrar num grande abraço. E você, cuide da sua saúde física e também da mental. É importante que nesse momento a gente fique bem. Para saber mais informações, acesse ufms.br/coronavírus. Lá você encontra assuntos que relacionam a universidade e a Covid-19.